Olá, meus amigos! Declaro oficialmente aberta aí a temporada de RPG de 2025, tá? E agora a gente começa e só para no final do ano. Eu quero aproveitar essas 2 primeiras semanas de volta do canal nesse ano de 2025 para fazer com vocês um tutorial de fichas. Então eu vou fazer durante essas semanas fichas de todos os sistemas que já apareceram aqui no canal ou que eu já cheguei a jogar no ano passado ou que ainda, né, vão aparecer aqui no canal, como é o caso de Sacramento, Candela Obscura, enfim, uma série de coisas vão rolar por aqui. Hoje a gente vai começar com 3DT Victory, um RPG muito gostosinho de jogar, bem simples, né, prático ali, objetivo, e eu vou ensinar vocês a fazer uma ficha de 3DT atualizada para 2025, porque eu vi que esse é um conteúdo que pouca gente tem feito aí nos últimos anos e quem começa a jogar sempre tem dúvidas. Maravilha, vamos lá então, já deixa o like, se inscreva no canal, já comenta aí sobre 3DT. Cara, vai ter muita coisa legal esse ano, então considera virar membro, clica aí no botão Seja Membro, você recebe vídeos antecipados, ajuda muito o canal. Muito obrigado aí a todos os membros que estão comigo desde o ano passado, agora a gente tem emojis novos, enfim. Vamos lá, sem mais enrolação. Tem ficha, normalmente acaba sendo enrolado, né, apesar que 3DT é bem simples. Temos aqui a ficha, né, de personagem de 3DT Victory e nós vamos fazer juntos. Obviamente o nome, né, do nosso personagem vai ser Oblitai18 em todas as redes sociais, que são as minhas redes, tá bom? Me segue lá, principalmente no Instagram, que eu sempre tô lá trocando ideia com a galera. Então vamos nessa, vamos falar sobre o 3DT. Primeiro que ele é muito simples, né? Ele tem, inclusive, o livro ele é muito didático, porque ele é feito pensado num público mais jovem, mais iniciante em RPG também. Então ele acaba sendo bem objetivo ali na proposta, mas ainda assim vamos fazer ficha por ficha aqui, pontos por pontos. Primeira coisa que ele fala pra gente que é importante é o seguinte: a quantidade de pontos ela é determinada pelo narrador da campanha, pelo mestre. Então ele que vai decidir como que ele quer que isso aconteça, se ele vai dar realmente os 10 pontos para padrão que o livro indica, ou se ele vai fazer uma campanha mais avançada, começando ali um pouco mais de pontos. Mas aqui, para título de exemplo da ficha, a gente vai fazer essa base de 10 pontos e 0 de XP. Existem os arquétipos. O que são os arquétipos? Os arquétipos eles estão mais na parte de final de personagem porque eles são algo opcional. Você pode ou não escolher. Os arquétipos são tipo raças, digamos assim, são tipo formas de personagens. Você pode gastar ponto para escolher eles e eles podem ou não te dar alguns atributos especiais. Por exemplo, a gente tem o humano, que seria a raça padrão do 3DT, em que você não precisa gastar nenhum ponto para ter ela, né? Você já é ela meio que por padrão, mas você consegue ter algumas coisas diferentes. Por exemplo, o aberrante aqui, você gasta um ponto para ser um aberrante e você ganha algumas habilidades especiais, como deformidade, teratismo monstruoso, entre outras coisas. E aí vai do que você achar interessante pegar ou não, né? Tem outros que o Abissal é bem legal, né? Tem umas coisas interessantes. E aí vai da sua opinião de querer pegar ou não, ou se o mestre falar, olha, tem que pegar um arquétipo, aí você tem que pegar. Mas em regra, ele é opcional, tá? Você pega que se quiser, e são bem interessantes os arquétipos, vale a pena você dar uma olhada, né? O anfíbio eu achei bem legal também, tem outro aqui embaixo, ó, aqui, o Cyborg, né? Muito interessante você jogar de Cyborg. Cara, dá literalmente com 3DT pra você fazer uma campanha de qualquer coisa ali de anime ou de super-herói, né? Dá pra fazer perfeitamente aí os Jovens Titãs, que vai rolar tranquilo. Muito legal mesmo. Então é isso. Então o arquétipo ele acaba sendo um negócio opcional e aí com esses 10 pontos a gente vai começar a distribuir as coisas, começando pelos atributos, tá? Aqui ele fala mais ou menos qual o nível de força ali dos atributos que você pode dividir. Aqui vocês vão ver, né, logo embaixo, vamos colocar aqui o arquétipo humano por enquanto, né, não vou pegar nenhum, 0 pontos. E aqui a gente tem esses 10 pontos para distribuir entre tudo, então você tem que tomar muito cuidado quando você vai gastar esses pontos. Ele vai ser para distribuir esses 10 pontos, ele vai servir para comprar vantagens, para distribuir pontos, para comprar perícias, então você tem que tomar muito cuidado com o gerenciamento desses pontos, por assim dizer. E aí ele explica aqui rapidamente pra gente o que é cada um dos atributos. Então a gente vai ter poder, que é literalmente a sua força, né? Sua capacidade de fazer esforço, sua ação, aptidão física, sua vontade de levantar peso. Você tem a habilidade, que é o seu pensamento, resolver as coisas de uma forma mais rápido, perceber, né, as coisas ao seu redor, tudo isso envolve habilidade. E resistência, que é literalmente, né, o quanto você consegue aguentar ali apanhar
e ele reflete diretamente nos seus pontos de vida. Então vamos começar assim, a gente tem 10 pontos, eu quero fazer um personagem que seja parrudão, que seja um tanque mesmo, do jeito que eu gosto de jogar. Então a gente vai focar aqui em poder, que é a força física dele de levantar peso, e também em resistência, que é o tanto que ele aguenta. Eu vou fazer assim, eu vou colocar 2 pontos em poder, eu vou colocar 2 pontos em resistência e 1 ponto em habilidade. Só nisso daí, dos 10 pontos, a gente já gastou 5. Mas tudo bem, eu acho que essa parte é importante a gente focar no início. Ele fala o seguinte, que cada um desses atributos ele vai refletir em uma das coisas aqui embaixo, entre pontos de vida, pontos de ação e pontos de mana, que você vai gastar, né, para usar ali suas habilidades. E aí ele fala o seguinte, né, que esses poderes, eles refletem de uma maneira matemática. Então você tem assim, que o seu poder ele é igual aos seus pontos de ação. Você pode gastar para ter, inclusive, mais dados. Então eu tenho 2 de poder, portanto, 2 pontos de ação, 2 pontos de ação atual, né, quando a gente começar o jogo. Ele fala que os pontos de mana, ele é igual à nossa habilidade vezes 5. Então, 1 vezes 5 é 5. Então, a gente vem aqui e coloca 5, porque a gente só tem 1 de habilidade. Eu sou meio ruim de matemática, mas eu acho que essa matemática aqui não vou errar, né? Depois ele fala assim que o ponto de vida é igual ao ponto de resistência vezes 5. A gente tem 2 pontos de resistência, né? 2 vezes 5, 10. Então aqui temos 10 pontos. Maravilha, então foi isso. Já gastamos 5 pontos dos 10. Você pode ver que eu falei para ter gerenciamento e já gastei tudo. E aí depois a gente entra aqui em perícias. As perícias, elas são literalmente as habilidades que você pode ter, inclusive podem existir perícias a mais, né, do que tem aqui no livro que ele dá de exemplo, mas para a gente seguir, a gente vai utilizar daqui, eu vou gastar 1 ponto de perícia, obviamente, em luta, para a gente conseguir atacar os nossos inimigos. Então, vou pegar aqui de perícia, luta, e por enquanto, né, vai ser só isso. Eu acho que não tem... A sobrevivência talvez seja interessante, mas se sobrar algum ponto a gente pega, porque dos 10 a gente já gastou 6 pontos. E aí tem as vantagens. As vantagens são bem legais. Recomendo, né? Obviamente você dá uma lida aprofundada nela aqui, porque você tem muita coisa que você pode fazer por cima disso, e eu vou pegar, inclusive, aqui uma vantagem gastando pontos com ela, e você vê que tem várias coisas. Seguindo a nossa ideia, né, de fazer um personagem forte, alguma coisa do tipo, a gente vai pegar algum poder que seja baseado nisso. Um deles que é muito legal é o próprio ataque especial, que você pode moldar, né, um super efeito ali, um super ataque, e esse daqui eu achei bem legal, que é o de investida. Então a gente pode fazer, né, uma investida ali correndo em direção ao inimigo para dar mais dano. Ele fala que quando a gente faz isso, a gente gasta ali no máximo 1 de PM, né, mas consegue atacar um alvo longe ou mais distante que der para conseguir se mover até perto dele. Mas esse ataque especial a gente pode utilizar para várias coisas, tá? Eu vou pegar aqui de exemplo, mas, cara, pode ser várias coisas, ó. Perigoso, que abaixa o crítico, penetrante, que tem perda de defesa. Então ele é útil para você moldar realmente a característica que você quer para o seu personagem, e é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou pegar essa vantagem de ataque especial com 1 ponto. Então a gente já gastou 7 pontos dos 10, tá bom? Eu acho que aqui ainda dá pra gente pegar outra. Por exemplo, perícia. Perícia não, brutal. Brutal a gente pode gastar 1 ponto para pegar coisas aqui nesse sentido. Então para cada 3 pontos de dano no combate você recupera 1 ponto de vida. Muito legal, né? Pra gente fazer um personagem tanque. Então eu venho aqui e gasto mais 1 ponto. Então já foram 8, né? Nessa brincadeira aqui. 8. Vamos lá que a gente tem 2 pontos sobrando para gastar em mais coisas. A gente pode gastar inclusive num arquétipo que seja interessante esses 2 pontos ou mais, né? Acho que fica interessante. Por exemplo, a gente pode fazer um aberrante, já que a gente quer fazer um personagem que seja fortão, algo do tipo, né? Talvez faça sentido e a gente ainda ganha alguns benefícios, como por exemplo, né, uma técnica comum de recompensa, que a gente pode olhar lá e pegar essa técnica. Por exemplo, a gente pode combar aqui o lance da deformidade. Ele fala que a gente pode escolher uma perícia e quando a gente for usar aquela perícia, o atributo correspondente tem mais 1. Então a gente vai pegar aqui, vou colocar em luta, né, já que é o nosso foco, e colocar a deformidade aqui para a gente saber que a gente tem o bônus da deformidade na perícia de luta, e para pegar ele aqui a gente gastou mais 1 ponto. Então a gente pode, por exemplo, gastar o brutal com 2 pontos e pegar o aberrante
aqui com 1 ponto, totalizando então esses 10. Porque aí, ó, eu gastei 1 ponto no aberrante, gastei 5 pontos aqui nos atributos, então já foram 6. Gastei 1 ponto em luta, 7. Gastei 1 ponto em ataque especial e 2 pontos em brutal. Então totalizamos 10 pontos. Eu ainda consigo pegar mais coisas, né? Aqui, como ele disse, o aberrante, por exemplo, ele dá pra gente uma técnica comum. Então a gente pode descer em técnicas e pegar ali uma técnica comum. Por exemplo, a gente pode pegar aqui a técnica comum Queimar o Cosmo. Ela tem requisito luta, a gente tem a perícia luta, e também um requisito de resistência 2. Nós também temos resistência 2, então a gente pode escolher essa técnica aqui pelo aberrante, tá? Isso aí não é ponto, não. Isso aí é o Queimar o Cosmo, ele é do aberrante. E ainda a gente consegue ter mais coisa utilizando desvantagens. As desvantagens, ela é opcional, você vai pegar ela caso você queira, né, ter mais pontos ali. O livro recomenda pegar menos 2 pontos em desvantagem, então você teria 12 pontos no total para gastar, mas aqui como a gente já conseguiu fazer a ficha redondinha sem nenhuma desvantagem, ela fica completamente, né, opcional aí, na minha opinião. Mas você pode pegar, por exemplo, aqui o Amnésia, que você não sabe quem que é, né? Você não conhece ali a história do seu personagem. Já pensou se ele for... no passado ele era um vilão que perdeu a memória e aí agora ele se forma como um herói e depois descobre isso. Dá um BG de personagem bem legal. Então você pode pegar aqui a Amnésia, que tem 2 pontos de desvantagem. Ela te dá, né, 2 pontos. Então aí a gente tá com 2 pontos de saldo positivo para comprar mais coisas. A gente pode, por exemplo, utilizar esses 2 pontos para aumentar aqui a nossa resistência e poder para 3, né? Deixando a gente mais bufado, por assim dizer, fica a nossa ficha ainda mais redonda. Então vocês podem ver que, cara, bem tranquilo, o resto aqui depois são anotações e história e o inventário do seu personagem, caso você queira pegar algum item. Mas assim, de forma geral, vocês podem ver que é realmente uma ficha bem simples de se fazer e é um sistema muito gostoso de jogar com essas opções que ele oferece. Se vocês não sabem, já jogamos uma campanha de 3DT Victory lá no Dados Mágicos. A gente jogou uma campanha de Arcane, né, em homenagem ali à temporada baseada no jogo de League of Legends que foi lançada lá no Dados Mágicos. Eu vou deixar eles marcados, inclusive, aqui no título, caso você queira ver, né? Vou deixar também a playlist da campanha na descrição. Maravilha? Segue a gente lá no Dados Mágicos também, que é um canal muito legal que a gente posta uns conteúdos alternativos, mas também de RPG de mesa. Maravilha, muito obrigado por ter assistido, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, valeu!